Olá, sou eu de novo, Renata Mazei, com um novo vídeo da série Recomeços para você, ator que quer começar um novo projeto, mas não sabe direito como, nem por onde começar. Então, se você está nessa situação, acompanhe os vídeos e vai experimentando as ideias que eu vou trazendo. Ao longo dos vídeos, eu abordei diversas dificuldades que o ator encontra quando começa um projeto. A relação com o espaço, com a dramaturgia, com os objetos. Se vocês quiserem saber mais do que eu falei nesses vídeos, eu vou deixar os links aqui embaixo, assim vocês podem assisti-los na íntegra. E quando eu falo começar um projeto novo, eu me refiro a qualquer coisa relacionada à prática cênica, seja um espetáculo com o grupo que vocês têm, seja um monólogo, se está sozinho, uma cena para o YouTube, algum projeto para a internet mesmo, e também projeto acadêmico envolvendo as artes cênicas, envolvendo o teatro, as questões artísticas. Então, se você tem interesse em começar um projeto acadêmico, seja mestrado ou doutorado, acompanhe o vídeo hoje, porque eu vou explicar o que é que você precisa fazer para chegar com o seu projeto, inscrevê-lo e, quem sabe, começar um projeto de mestrado ou doutorado. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo e quer saber, você quer começar um projeto de mestrado, porque o mestrado é a primeira etapa, o doutorado é depois. Então, provavelmente, se você já fez o mestrado, você já está mais situado, não está tão perdido. Se o seu caso é esse, que você está completamente perdido, então quer dizer que você nunca fez um projeto acadêmico antes. Então, primeiro de tudo, para que fazer um projeto acadêmico, para entrar no mestrado, no doutorado? Para quê? Primeira razão é se você quer dar aula numa universidade. Em geral, as universidades pedem esses títulos, ou mestrado, doutorado, pelo menos o mestrado. A maioria tem pedido também o doutorado. Então, se essa é a sua pretensão, fazer um mestrado ou doutorado é muito importante. Segunda razão, você quer aprofundar os seus conhecimentos, você quer amadurecer alguma prática que você já sabe, você quer aprofundar o seu trabalho como ator de alguma forma. Também o mestrado, o doutorado são interessantes. Mas qual que é a diferença da especialização e de um projeto como esse, por exemplo? Na especialização, normalmente, você entra para se aprofundar num tema específico, que não necessariamente você já conhece coisas de antemão. Você muitas vezes aprende lá, pratica lá. No mestrado, você precisa já ter uma bagagem anterior. Você não começa um mestrado a partir de uma coisa que você não conhece nada. É claro que durante o mestrado você vai aprofundando, você vai estudando mais, descobrindo coisas, óbvio, mas você já precisa ter algo anterior, um conhecimento, uma prática, uma experiência anterior. Porque o tempo de mestrado é relativamente curto, depende da universidade, varia de 1 ano e meio a 3 anos no máximo, uma média de 2 anos. Então, se você já parte com o seu mestrado a partir de uma coisa que você já tem uma experiência, é muito melhor, porque o tempo não é tão longo assim. Então, para você que quer decidir o que você vai desenvolver no seu mestrado, fica a mesma dica que eu dei para quando eu falei da dramaturgia, como começar uma dramaturgia do zero. Parta de algo que está à sua volta, que você já faça ou que seja de fácil acesso para você. Por exemplo, o meu mestrado, quando eu comecei a pesquisar o Aikido para o trabalho do ator, eu já praticava o Aikido há um tempo. Mas uma coisa é você praticar aquilo, outra coisa é você transferir os elementos que estão ali para uma pesquisa específica, por exemplo, a preparação do ator e a criação da cena. Mas a prática do Aikido eu já tinha começado antes. Ou algo que seja de fácil acesso, por exemplo, uma amiga minha pesquisou os moradores de rua para o doutorado dela, o trabalho dela foi em volta disso. Então, ela selecionou algumas zonas próximas da casa dela para fazer parte da pesquisa, da investigação,
Então ela tinha acesso, era uma coisa que era fácil. Porque se você resolve pesquisar algo que você não sabe nada, ou que para você é muito difícil ter acesso às informações, principalmente no mestrado, que é o seu primeiro projeto, que é algo que você está começando, vai ser muito difícil. E pode ser que você nem consiga concluir. Então, é melhor partir de algo que esteja próximo de você, que você já faça, que seja acessível. E algo simples. Se é o seu primeiro projeto, não pense em nada super extravagante. Não, o primeiro você está aprendendo a pesquisar. Você está aprendendo a montar esse projeto, a desenvolver essa pesquisa. Então, parta de algo simples, que desse simples você vai aprofundar e vai sair uma coisa legal também. Porque você não quis fazer coisa demais num tempo curto. Então, como o tempo é curto, é melhor se dedicar em algo mais simples, mais próximo de você, porque assim você realmente aprofunda e alcança um resultado muito mais significativo. Agora, tem outro ponto. Eu não tenho ideia do que eu quero pesquisar. A mesma coisa que a gente viu antes, quando eu queria pensar na dramaturgia, o que fazer, não sei, não faço ideia. Eu quero fazer o meu mestrado, mas eu não faço ideia de por onde eu posso começar. Quando você está nesse ponto de confusão total, a melhor coisa é você ampliar as suas referências. Então, olhe as dissertações e teses que já existem. Hoje em dia é muito mais fácil, porque as bibliotecas das universidades são virtuais também, então a maioria delas você tem acesso às teses, às dissertações pelo computador, pela internet. Quando eu fiz o meu mestrado, não era tão assim acessível, eu tinha que ir na biblioteca e tal. Então hoje é muito mais fácil com a internet. Então, olha, leia mesmo os trabalhos que já foram feitos, ainda que não tem a ver com o que você vai fazer depois. Mas você amplia os seus horizontes, você conhece mais coisas e nessa abertura a sua ideia vai surgir. Uma outra ideia, uma outra sugestão é participar de pesquisas de outras pessoas. Então, se você sabe que alguém que está desenvolvendo uma pesquisa precisa de ator, vai lá, participa. Se ela te aceitar, é muito legal, porque você participa na prática e aí você vai entendendo. Ah, é assim então, você vai pegando a ideia do que é realmente desenvolver uma pesquisa, porque a maioria quer fazer, mas não tem ideia de como tocar uma coisa assim. Então, se você tem a oportunidade de participar como ator, ou que seja assistindo, ou com alguma outra função de alguma outra pesquisa que está em andamento, é muito interessante. Participar de workshops também, de pesquisas concluídas. Eu mesma, quando eu acabei o meu mestrado, depois do doutorado, eu dei vários workshops do que eu tinha pesquisado, mas muita gente faz isso. Então fica ligado, percebe? Esse workshop é da pesquisa tal, que a pessoa desenvolveu a partir de tal trabalho. Nesse momento que você está perdido, não tem problema que seja algo que não seja conectado ao que você quer, porque você na verdade nem sabe o que quer. Se é algo que você gosta, claro, tem que ser algo que você gosta. Se você se interessa por aquela área, faça esse workshop, participe daquela pesquisa, leia as dissertações, as teses, porque assim você vai conhecendo mais coisas e a sua ideia acaba surgindo. Uma outra possibilidade também é que algumas universidades permitem, né, alguns professores permitem os alunos ouvintes. Eles não são alunos oficiais, eles só assistem a aula, muitas vezes não participam de nada, só assistem mesmo, para ter contato com aqueles argumentos, com aqueles assuntos. Isso também é muito bom, mas aí depende da universidade aceitar, do professor aceitar, mas é tudo questão de conversar e pensar caso a caso. E aí você decidiu a sua pesquisa, você tem o seu objeto, mas aí tem uma outra questão. Você gostaria de fazer algo mais teórico ou mais prático? Também tem essa diferença, tudo é pesquisa, mas, por exemplo, se eu resolvo pesquisar o trabalho de um grupo de teatro que já existe, do Teatro Oficina,
O Teatro Oficina tem já um histórico de muitas peças, de muitas montagens, e eu quero pesquisar a história deles no meu mestrado. Você pode ser participando, se você conseguir essa abertura com eles, como pode ser uma participação externa, uma análise através de vídeos, a partir de espetáculos que você assiste, a partir dos livros que tem a biografia dos participantes. Então, tem gente que prefere desenvolver uma pesquisa mais teórica a partir dessa bibliografia, dos vídeos, assistindo o espetáculo. Então, a abordagem vai ser mais teórica. Quando você quer uma abordagem mais prática, por exemplo, eu peguei o Aikido e resolvi transportar os elementos, os princípios dessa arte marcial para o trabalho de preparação do ator e depois para a criação da cena. Então, era essencialmente prático. Ou você quer usar o trabalho dessa companhia e com o que essa companhia trabalha, você quer fazer o seu resultado prático. Também vai ser prático. Então, depende do que você tem vontade. Eu sempre quis me envolver em coisas práticas, porque eu sou atriz, eu gosto de ser atriz, eu gosto de estar no palco, de fazer cena, de experimentar com o meu corpo. Então, tanto o meu mestrado, que eu usei o Aikido, quanto o doutorado, que eu usei o Aikido e a capoeira, pensando nas relações que se criam a partir dessas artes marciais, foi prático. O mestrado teve como resultado cênico o monólogo, separação de corpos, que eu já falei nos outros vídeos também. E o doutorado teve um resultado cênico, que foi uma adaptação da Negrinha, do Monteiro Lobato, e o outro uma adaptação do Hamlet. Nenhum chegou a ser espetáculo, mas foram resultados cênicos que demonstraram o que eu estava pesquisando. E disso também, de toda essa pesquisa, eu elaborei outros workshops que tem em oficinas culturais do Estado, em camp da USP. Então, você precisa resolver o que você gosta. Então, você quer algo mais teórico, você quer algo mais prático. E o caminhar dessa prática, falando mais da prática, que é o que eu conheço mais, você já não sabe de antemão tudo que você vai fazer. Não, muita coisa você vai descobrindo na prática, você vai testa uma coisa, testa outra, vai experimentando e na prática você decide. Mas isso é depois que o seu projeto já foi escolhido, você já é aluna. Antes você precisa ter essa ideia clara do que você quer pesquisar, o que você pretende com aquilo, e depois, no meio do caminho, você vai se aprofundando e as coisas vão se desenvolvendo. E neste momento é importante, também quando você está elaborando o projeto, ver além daquele primeiro plano mais óbvio. Por exemplo, o Aikido, que foi o que eu pesquisei, mesmo a capoeira também, do doutorado, são artes marciais. A capoeira envolve a dança, a música, o Aikido é uma arte marcial de contragolpe, essencialmente. Mas assim, se eu coloco esta arte marcial em cena, eu não estou pesquisando nada, eu só estou utilizando algo que já existe. Então eu preciso ver o que tem além disso, o que tem por trás disso. Por exemplo, no Aikido, eu vejo que as técnicas que se utilizam têm como princípio muito forte a circularidade, a esfericidade. Então, em vez de eu pensar, não, vou levar para a cena esta técnica, esta torção, este ataque, não. Eu vou pegar este princípio que eu percebi do Aikido e vou usá-lo como estímulo para uma improvisação na relação com objetos, na relação com o meu parceiro de cena, na relação com o espaço, na relação com o meu próprio corpo. Aí eu estou indo além do que eu vejo simplesmente aquela arte marcial. E daí a sua pesquisa vai começando. Mas é com o passar do tempo, com a prática, que isso vai se aprofundando. Não queira ter a ilusão de que você já sabe tudo de antemão. Não, senão uma pesquisa já estaria pronta. A pesquisa é justamente para você ir descobrindo esses caminhos que você quer percorrer. E aí o resultado depende muito. Eu, no mestrado, fiz um monólogo, no doutorado não cheguei a um espetáculo, mas cheguei a alguns resultados cênicos. Tem gente que elabora um vídeo, tem gente que mostra uma cena.
Tem gente que não mostra nada prático, só descreve na tese, é muito variado. Mas o importante é que quando você vai elaborar a sua dissertação, no caso do mestrado, você descreva a sua prática com fotos, explique que exercício você utilizou, que improvisação, como você chegou naquela cena, o que você fez para chegar ali. Porque a pessoa, o professor que participa da sua banca e mesmo as outras pessoas que vão ter acesso à sua tese, não vão ter acesso ao espetáculo que você fez, vão ter acesso àquilo que está escrito. Então, essa descrição da prática é muito importante. Claro que junto com todo o referencial teórico que você usou. Mas se você escolhe a prática, na dissertação isso tem que aparecer de forma muito clara. No meu caso, por exemplo, eu incluí até um DVD com cenas, além das fotos. Hoje em dia, que tudo é digitalizado, aí fica muito mais fácil, você sobe cenas e tal. Mas essa demonstração da prática é importante. Isso é só para vocês entenderem como as coisas se desenvolvem quando você já está lá na universidade. Mas antes, você precisa fazer o seu projeto. E como você faz esse projeto? Tem alguns requisitos que todas as universidades pedem. Mas quando você for se inscrever num programa de mestrado, de doutorado, é muito importante verificar no site de cada universidade o que é que cada uma pede, porque pode ser que varie. Tem universidades que têm áreas diferentes, áreas de concentração diversas, linhas de pesquisas específicas. Então, é importante saber isso porque o seu projeto tem que estar de acordo com a linha de pesquisa que você quer com aquela universidade. A USP, por exemplo, tem diversos professores, orientadores que oferecem vagas de mestrado e doutorado. Então, você precisa saber o que aquele professor faz, o que gosta, qual é a linha de pesquisa dele, porque quando você faz o projeto e você inscreve, você se inscreve para um professor ou para outro professor. Então, precisa estar de acordo com isso. E você só vai saber olhando no site da universidade para ver os professores de pós-graduação que oferecem as vagas para o mestrado ou para o doutorado. Então, ali você vai olhando quais são os requisitos básicos e desenvolve o seu projeto, que tem que ser claro, bem escrito. Ele não vai saber o que se passa na sua cabeça, qual é a sua intenção. Não, ele vai saber o que está escrito. Se o projeto for muito bem escrito, claro, você tem muito mais chance, obviamente, do que se você tem um projeto confuso. E quais são os requisitos que normalmente as universidades pedem para esses projetos? A introdução, claro, é o básico. O que é a introdução? Você vai abordar por que você escolheu aquele objeto, qual a relação daquilo com a sua experiência, qual a pertinência daquilo, qual a relação daquilo com a linha de pesquisa que você escolheu dentro daquela universidade. É a introdução, por que você resolveu desenvolver esse trabalho. Depois tem o objeto, que é exatamente o que você vai pesquisar. Você vai explicar o que é que você vai fazer na sua pesquisa. Qual é o assunto que você vai desenvolver. Depois você precisa dizer o que você pretende com isso. Então são os objetivos. E aí tem algumas divisões, específicos, gerais, teóricos, práticos, mas são os objetivos. O que você pretende com esta pesquisa? Depois, um outro ponto muito importante é como você pretende desenvolver isso, é a metodologia. Então, que estratégias metodológicas você pretende usar na abordagem destes assuntos que você está desenvolvendo? Então, você já tem o que você vai desenvolver, o que você pretende com isso e como você vai fazer. E nesse processo, você precisa estudar outros autores, outros pesquisadores, porque você precisa se embasar, você não pode ficar só olhando para o seu umbigo, só com o que você já sabe. Não, você tem que ampliar isso. Então, vai entrando em contato com outros autores, outros pesquisadores, aqueles que têm alguma conexão com o que você já faz. Esses pesquisadores, esses autores, essas obras que você
entrar em contato e que tem conexão forte com o seu trabalho, vai compor o seu quadro teórico de referência. Isso não é a bibliografia. A bibliografia é uma outra coisa. A bibliografia é simplesmente a lista das obras que você está usando para embasar a sua pesquisa. Então, vai ser só o autor, o livro, a editora, o ano. É isso, essa lista, que geralmente vai por último, né? A bibliografia, depois das considerações finais. O quadro teórico de referência são aqueles autores que você vê que conectam mais com o seu trabalho e você vai explicar qual é essa conexão. Por que esses autores foram escolhidos por você? Depois disso, tem um outro ponto muito importante, que é o cronograma de atividades. Como você pretende desenvolver isso? É claro que tudo muda. Quando você elabora o projeto, você pensa uma coisa. Na prática, as coisas mudam. Mas, inicialmente, você precisa já ter uma noção de uma organização, de como isso vai acontecer. Então, de tal a tal mês, eu vou trabalhar com os atores na sala de ensaio, pesquisando os princípios. De tal a tal mês eu vou visitar tais lugares para aprofundar os meus conhecimentos, vou ler tais obras. De tal a tal mês eu vou começar a trabalhar na dramaturgia, escrever a dissertação. E é claro que muitas dessas atividades depois elas ficam são simultâneas, né? Elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você está ensaiando, você está escrevendo a sua dissertação. Então, o que você pensa mais ou menos de como vai ser esse cronograma, você vai escrever no seu projeto. Além do cronograma, normalmente pedem também o sumário, que é como um livro, você tem aquele sumário no começo, com os capítulos. Cada capítulo é subdividido em outras partes, às vezes. Tem a introdução. Isso é o sumário. Você vai fazer o sumário da sua dissertação, da sua tese. Vai mudar depois, claro, vai ser transformado, mas ali você já tem que dar uma primeira ideia. E, obviamente, as considerações finais. Então, se você tem a introdução, tem as considerações finais e depois disso a bibliografia. E este é basicamente o seu projeto. Na dúvida, se você conseguir ter acesso a algum projeto que já exista, de um amigo, de alguém que você conhece, pede emprestado. Eu mesmo, na época, emprestei o meu projeto para algumas pessoas que queriam se inscrever. Não é para copiar, mas é para se inspirar. Eu acho sempre que é importante. Essas trocas eu já falei aqui outras vezes. Eu acho que a generosidade nesse meio é sempre muito importante. E se você não sabe, de qualquer forma, nos sites das universidades, eles explicam mais ou menos o que é cada tópico, o que é que você tem que colocar em cada um desses tópicos. Então, basicamente é isso. Lembre de sempre fazer um projeto com clareza, porque isso vai mostrar quem você é, a segurança que você vai passar para o orientador. É isso que vai definir se você vai ser escolhido ou não. Porque é muito ruim para o orientador se o orientando não termina a pesquisa, abandona a universidade ou é reprovado lá na frente. É muito ruim. Então, ele só vai escolher a pessoa que ele sentir confiança que vai levar isso até o final, que vai dar conta daquilo. E ele vai perceber isso pelo seu projeto. É claro que tem entrevista, tem outras formas de seleção, mas é principalmente pelo projeto que isso vai acontecer. Basicamente é isso. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Só escrever aqui nos comentários do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!